Oi, Sâmia, tudo bem? Oi, Mauro, você me ouve bem? Eu tô aqui no aeroporto, olha que condição. Desculpa, viu, pela confusão, mas ainda bem que deu certo. Eu tô bem do lado do portão para não perder o Eu voo, vai dar soube, certo. eu soube. Muito legal. Eu soube que você está indo para o Rio de Janeiro, correndo para um evento de lançamento, se eu não estou enganado, é isso, de lançamento da candidatura do Glauber para esse mandato tampão de governo do Estado, se o STF assim resolver, né? Está 4-1 a votação por eleição indireta. Tá? Então, votou a favor da eleição indireta o André Mendonça, o Cássio Nunes, a Carmen Lúcia e o Fux. Por eleição direta, votou apenas o Zanin, mas já se sabe que o Flávio Dino, o Alexandre de Moraes e o Gilmar devem votar também, o que deve empatar, e aí fica na mão do Fachin e do Toffoli, pelo amor de Deus, na mão do Toffoli. Mas é isso. Então, cenário indefinido, pode ter eleição direta, e aí Glauber vai ser candidato do PSOL? Pois é, tem uma articulação importante de artistas e dirigentes, lideranças políticas do Rio, desculpa, que apoiam, né, que o Glauber seja o representante do PSOL, caso haja a definição por eleições diretas. E eles estão, né, fazendo eventos, fizeram um manifesto e uma pressão sobre o partido, né, para que a escolha do nome se dê de forma democrática, transparente, aberta, junto à sociedade, e que possa ser o Glauber. Acho que todos acompanharam, né, todos que acompanham o mandato dele, desde o ano passado, ele tem feito uma rodada pelo estado do Rio de Janeiro para que haja uma definição se ele sai como candidato a governador ou a deputado federal nas eleições de outubro, né, nas eleições Perfeito. normais. Isso. E aí houve esse fato extemporâneo, né, da possibilidade de eleições diretas no Rio. Mas como você disse, ainda não está definido, né, o Supremo ainda não Sim. tem uma definição. Mas também é um ato de pressão para que seja a eleição direta, porque o Rio é um estado sequestrado por todo tipo de criminoso de alta patente, e seria um absurdo que eles mesmos se resolvessem, né, até o final do ano. Vamos ver o que vai ser a definição disso. Eu vou participar agora de uma atividade hoje à tarde, justamente que envolve artistas da cidade. Jones Manuel também vai estar por lá, porque ele está no Rio Isso. para fazer Lá no Rio? Uhum. algumas atividades. E eu soube dela super em cima da hora, por isso também essa confusão dos horários, mas eu acho que é importante, né, ter atividades públicas Claro. assim, para democratizar a escolha do processo e para que a sociedade debata também o que está acontecendo. Até para pressionar o STF pela realização da eleição direta, né, para esse mandato tampão aí, fundamental, tem o menor sentido. Ontem o Flávio Dino, não sei se você viu a apresentação dele da situação do Rio de Janeiro, Foi chocante, meu. O Rio de Janeiro é um chocante. negócio assim, o que que esse esquema dessa elite, e aí eu falei, ó, claramente, tirando o PSOL, não sou do PSOL, tá, gente, mas tirando o PSOL, todo mundo tem responsabilidade. O PT, PCdoB, PDT pós-Brizola, claro, né? PSD, do Dudu Milícia, todo mundo tem responsabilidade por essa situação no Rio de Janeiro, né, Sam? É chocante, chocante. Sim, e você sabe que toda essa discussão que nós enfrentamos recentemente no PSOL sobre a federação, o caso do Rio de Janeiro foi muito importante para que a gente tivesse uma vitória de não federar como o PT, né? Porque lá é o exemplo clássico, né, do que significaria a gente ter que abrir mão, porque é o que significa uma federação, ter que abrir mão de uma candidatura própria, né, para governo do estado, portanto, de um programa e de uma cara própria para disputar a política no Rio. Foi na década de 90, se eu não me engano, em 98, que houve uma intervenção do Diretório Nacional sobre o Diretório local do Rio, né, para definição da candidatura, e de lá para cá, o PT teve muita, para dizer, para ser generosa, muita dificuldade, né, de conseguir organizar ou ser uma referência, né, como um partido de esquerda e independente, e ali não é nem só independente do ponto de vista da política econômica, neoliberal, mas independente dessa política do crime, que é o que acontece no Rio, né, dessa relação dos organizações criminosas de maneira geral. Então, eu achei interessante também como as discussões se casam e como a política é Sim. dinâmica, né? A batalha que a gente acabou de dar agora
tem consequências imediatas nessa disputa por eleições diretas e no direito de apresentar uma candidatura. Sim. Boa sorte lá, então, você, Obrigada. Glauber, Jones, vocês nessa atividade lá. Sâmia, eu queria ainda tratar de 2 assuntos contigo. Bom, você avisa, a hora que você precisar embarcar, avisa, a Tá gente bem, interrompe, obrigada, estou tá? de olho aqui, tá tranquilo. Tá, você avisa. A primeira nós temos acompanhado e feito a cobertura desse caso do Master desde o começo, acho que foi a única mídia do Brasil que fez isso, identificando que a gente tinha uma crise institucional, que todas as cúpulas dos 3 poderes, do executivo, do legislativo e do judiciário, estavam enroladas, metidas nesse escândalo do Master. No executivo, simplesmente chefe da Casa Civil, Rui Costa, ele é o inventor, inclusive, do tal Cred Sexta, né, junto com o Paulo Lima, que é a base do Império do Master. No legislativo, tanto o Alcolumbre quanto o Gumota envolvidos até o pescoço no caso Master. E agora, Sâmia, com o Gilmar Mendes, tem metade do STF, dos 10 atuais ministros do STF, 5 estão metidos com o caso do Master, o Alexandre de Moraes, o Toffoli, o Gilmar Mendes, o Fux e o Nunes Marques. Nós estamos diante de uma crise institucional, sinceramente. Por que institucional? Porque toda a cúpula das instituições estão metidas com esse escândalo, né? Pois é, e acho que, para além dessa crise institucional, né, que você bem descreveu, acho que esse caso do Banco Mater ele é muito revelador do que é o Brasil, né, do que é o poder do mercado financeiro também. Porque está bem, isso é sobre o Banco Mater, isso é sobre o escândalo que significou governos passarem a mão na aposentadoria, nos direitos previdenciários dos servidores, para alimentar uma fraude, mas quantas outras fraudes e esquemas de transferência direta, né, de renda do suor do povo brasileiro para a manutenção do poder econômico dos grandes bancos e do poder político das cúpulas dos poderes a gente não tem ao longo da nossa história. E é por isso também que é uma pena o modo como esteja se dando a abordagem sobre esse caso, porque, claro, a gente também estava no processo de coleta de assinaturas, né, para que houvesse uma CPI, uma CPMI, mas a gente sabe também que há muitos interesses por parte dos congressistas em, caso houvesse uma CPI, fazer dela um palco mais para disputas políticas diversas, do que, de fato, para a resolução do conflito. Até porque, se fosse haver a resolução, de fato, do caso, quantos ali do Congresso Nacional, pelo menos da cúpula, né, sobrariam. E eu espero mesmo, assim, que esse tema não seja esquecido ou seja abordado sempre de forma a elucidar mesmo, né? A lógica intrínseca, nada é por acaso. Nenhum banqueiro, o mercado financeiro não tem tanto poder, inclusive político, sobre o Brasil à toa. Isso explica, inclusive, quais são as prioridades que são votadas pelo Congresso, quais são as orientações das políticas de cunho neoliberal, tanto do governo Lula, mas também dos governos anteriores. É porque os banqueiros são os donos do poder no país, seja dos grandes bancos tradicionais, consolidados, ou dessas novas modalidades mais passageiras, das fintechs. Aquela própria operação, né, que aconteceu na Faria Lima, do carbono oculto, que mostrou também o papel de fintechs para lavar dinheiro do banco organizado, para além de postos de combustível, refinarias, etc. Bem, isso é um retrato do nosso país. A gente nunca vai conseguir superar a lógica do capitalismo brasileiro, inclusive, se a gente não enfrentar esse tipo de problema, que é imenso, porque envolve poder real, poder paralelo, envolve banco, envolve grandes setores do empresariado e o povo brasileiro pagando a conta através dos direitos previdenciários e de outros que são arrancados todos os dias para alimentar essa grande máfia, né? Do ponto de vista político partidário, todos os partidos estão envolvidos, exceto o PSOL. Não tem ninguém do PSOL, né? Inclusive, eu tenho dito isso, né? É a autonomia que o PSOL tem em relação a esse escândalo que permite ao PSOL e à esquerda radical, que não está necessariamente no Congresso, apontar essa crise institucional. Porque o resto, você vai lá, o pessoal do PT e a mídia governista, só fica falando do Campos Neto, do Nicolas,
Do Ciro Nogueira não falam muito, que o Ciro Nogueira está compondo com eles. Aí você vai na mídia da extrema-direita, só fala do Guido Mantega, só fala do Rui Costa. Então, assim, cada um aponta o dedo para o inimigo que está envolvido no Master e escamoteia os seus. Então, só quem não está de fato envolvido, que é o caso do PSOL, é que tem condição de olhar de maneira abrangente para essa crise e exigir uma apuração completa, que foi a tentativa que vocês tiveram de estabelecer uma CPI, que não vai rolar, né? Mas, realisticamente não vai rolar. Tanto o Hugo Mota quanto a Alcolumbre já anunciaram que não. E aí também, dialogando ali com a nossa entrevista toda, né, isso também reforça o que nós sempre dizemos, né, sobre a importância da independência política, né, dos parlamentares e dos partidos. Sim. Independentemente, inclusive, da tática eleitoral, né, porque eu ouvi o que você disse. A gente teve a definição de apoiar o Lula desde o primeiro turno em função do cenário nacional da extrema-direita e, sobretudo, em função do cenário internacional de ameaças imperialistas e de alinhamento da extrema-direita, mas definitivamente isso não significa um adesismo programático ou uma cegueira diante da situação, ou abrir mão da crítica e da postulação do próprio programa, porque senão daí não é uma tática, né? Não é uma definição eleitoral, aí é você abrir mão do seu projeto de estratégia. Eu não posso deixar você embarcar. Obrigado. Eu não posso deixar você embarcar para o Rio de Janeiro sem você falar de um tema que era até originalmente o tema pelo qual te convidei, que é a questão do PL da misoginia. Né? Você, Fernanda, Heloísa Helena e outras parlamentares tiveram um peso fundamental na articulação desse PL da criminalização da misoginia. Foi aprovado no Senado e agora acabou. Foi enterrado, Sâmia, foi enterrado. Não vai ter mais. Né? Pelo que deu para entender, não vai ter mais. Nós fomos comunicadas nesse acordão através do líder da bancada do PSOL, que participou da reunião do Colégio de Líderes e foi informado pelo próprio Hugo Mota de que ele teria construído um acordo com lideranças partidárias, com a relatora do projeto, que ele também não disse quem é, e não passou pela bancada feminina, ele foi lá e escolheu, não sei exatamente quem, de que deve ser feito só após o processo eleitoral, porque ele não quer pauta polêmica. Então, ele perguntou qual que é o tipo de polêmica da Câmara, dar uma resposta para uma brutalidade completa. Polêmico, para mim, é o silêncio diante de tantos casos de feminicídio, de red pills, que se organizam nas redes e atacam mulheres. Mas a gente, obviamente, não desistiu. Né? A gente está articulando, como teve no final do ano passado, através do movimento Levante, Mulheres Vivas, né, e outras organizações, um ato que em São Paulo deve ser no final do mês de abril, cobrando o Congresso Nacional, com pode também Congresso Inimigo das Mulheres, exigindo a aprovação do PL de misoginia, e internamente a gente vai buscando outras táticas. Por exemplo, eu tenho um projeto e outras parlamentares também com conteúdo muito semelhante, que já está na CCJ, tem uma árvore grande de apensamentos, né? Que são projetos que estão juntos por serem de um tema parecido. Uhum. E a gente vai tentar fazê-lo avançar na CCJ, entendeu? A gente vai para cima. Ontem também eu já apresentei um requerimento de urgência para que seja votado, e a gente vai seguir batalhando e, claro, apostando na indignação das mulheres brasileiras, porque, na prática, ele está cedendo à chantagem do Nicolas Ferreira, do Carlos Jordi, que foram os únicos que se manifestaram publicamente contra o projeto. No Senado, vejam, no Senado, foi aprovado por unanimidade. E agora o Hugo Mota está mais recuado e com uma posição de cedência, né? A extrema-direita, que tem o Senado teve condições de fazer. Muito incrível essa história. E a gente não pode deixar a coisa passar em função do contexto eleitoral. Ao contrário, é justamente porque as eleições estão aí que tem que ser dado nome aos bois, de mostrar quem é o deputado ou a deputada que está do lado das mulheres ou quem está contra. E isso, claro, até respondendo a umas críticas que a gente recebe na esquerda de que mas só criminalizar a misoginia não resolve. E é verdade, não resolve, né? Ali é criar um tipo penal, é dar um encaminhamento, né, para os misóginos na esfera penal, mas tem uma série de outras medidas que têm que ser tomadas, fortalecimento da rede de enfrentamento, delegacias 24 horas, autonomia financeira, educação de gênero nas escolas, mas é parte das medidas que devem ser tomadas e se tornou
uma disputa mesmo, uma disputa de quem é red pill, né? E que tem tudo a ver, que, na verdade, com a organização da extrema-direita no Brasil e no mundo, e quem não é, né? Quem quer enfrentar esse problema. Eu não entendi muito bem, deu uma interrompida na hora que você estava falando, que é qual foi a posição da líder do PSOL, que é a Thalíria, né, Petroni, nessa reunião lá do Gumota, do Colégio de Líderes, no qual ele praticamente enterrou a votação do projeto, pelo menos para esse ano. Hoje, na verdade, o líder é o deputado Tarcísio, né? A Thalíria foi líder no ano passado. Ah, o Tarcísio? Eu não sabia, perdão. O Tarcísio não, Mota. imagina, porque houve a mudança de ano e tem a mudança de ok. líderes. E ele foi comunicado, disse que o pessoal não era parte desse acordo, mas foi um informe, sabe quando não é nenhuma uma discussão? Não teve uma reunião do colégio para discutir? Uma decisão de bastidora. O Mota deve ter feito uma ligação para um e para outro, com a relatora, que nós estamos atrás para descobrir quem é, porque essa pessoa também precisa ser responsabilizada, uma mulher que aceita, né, esse tipo de acordo precisa ser fortemente cobrada. Você tem um PL cujo nome da relatora é clandestino, é isso? Ninguém sabe? Exatamente, e que já deu a palavra de que tudo bem votar só depois das eleições, como se os casos de violência, de feminicídio só fossem acontecer pós-outubro, né? Como se essa resposta só tivesse dado porque Carlos Jordi e Nicolas Ferreira estão contra, faça-me favor, né? Sim, não, incrível essa história. Uma história realmente incrível. Ó, a Perreoli, ó. Sâmia, apoia os cadastros de reserva do ICMBio e IBAMA. Já fomos do seu gabinete, precisamos de apoio da esquerda radical. O que são esses caras? Nós já fizemos pressão através de ofício, e aprovamos moção de apoio, mas eu vou retomar esse tema no gabinete. É porque tem muitos trabalhadores que prestam concurso, que passam no concurso, muitas áreas de serviços públicos que precisam desses trabalhadores, como é o caso do CMBio e do IBAMA, mais do que nunca, né, diante do colapso climático, mas não são convocados, não são chamados para ocuparem as suas funções. E aí tem várias categorias que estão se organizando para cobrar que haja o chamamento, porque são pessoas que passaram no concurso e têm o direito, né, de serem chamadas e tem vagas, enfim, tem uma necessidade de que eles estejam lá trabalhando. Tá bom. Sâmia, querida, não vou te segurar mais, eu sei que você já está aí na... Imagina, começou ali embarque, eu vou correr por ali. Então. Vai lá, boa viagem para o Rio, bom lançamento, ou afirmação da candidatura, né, do Glauber lá para esse mandato tampão. A gente se vê em breve, assim que você vier no Piauí. Pois é, mas a gente vai se encontrar ainda. Se tiver Venha passar férias aqui no Piauí, família. Oh, maravilha, quero férias mesmo. Pode deixar. Boa viagem, então. Obrigado, viu? Obrigado demais. Obrigada.